No coração do inverno, o vento descia dos Alpes como uma lâmina. Era janeiro de 1077 e diante das muralhas do castelo de Canossa, um homem esperava. Descalço, coberto apenas por um manto de lã grosseira, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, Henrique IV, tremia na neve. Durante 3 dias e 3 noites, ele permaneceu ali, não como um rei, mas como um penitente. Dentro do castelo, protegido pelo calor do fogo e pela convicção da fé, estava o Papa Gregório VII, sucessor de Pedro, pastor das almas e inimigo dos reis. A cena parecia tirada das Escrituras. O soberano terreno ajoelhado, o representante de Deus no alto das muralhas. Entre eles, apenas o silêncio cortante e o som das badaladas distantes. Henrique implorava por perdão. Gregório hesitava, porque sabia que naquele gesto estava o símbolo de toda a cristandade. Quem realmente governava o mundo, o trono ou o altar? O cronista Rodolfo de Liege escreveria mais tarde: jamais se viu o poder temporal tão humilhado diante do espiritual. Mas, para entender por que o homem mais poderoso da Europa se ajoelhou na neve, é preciso voltar algumas décadas, para um tempo em que o mundo cristão era ainda mais dividido do que os reinos que o compunham. O século XI foi uma era de contradições. De um lado, o fervor religioso e o medo do inferno. De outro, a brutalidade da guerra feudal. Castelos erguiam-se como dentes de pedra, e cada nobre era um pequeno senhor de vida e morte. O império que dizia herdar Roma era, na verdade, uma tapeçaria rasgada de ducados e principados. Os reis precisavam dos bispos, e os bispos precisavam dos reis. As coroas sustentavam a igreja, e a igreja, em troca, abençoava o poder. A fé era política, e a política um tipo de fé. Roma, centro espiritual da cristandade, estava mergulhada em corrupção. Papados eram comprados, vendidos, herdados. Cardeais viviam como príncipes, e as dioceses eram barganhadas como propriedades. Foi nesse cenário que um monge toscano, de nome Hildebrando de Sovana, começou a ascender. Pequeno de estatura, mas gigantesco em vontade, Hildebrando acreditava que o pecado da igreja não estava apenas na carne, mas no poder. Ele via a simonia, a compra e venda de cargos religiosos, como uma doença que corrompia o corpo de Cristo. Por décadas, serviu como conselheiro e reformador em silêncio, movendo as engrenagens invisíveis da cúria romana. Mas o destino o esperava com paciência de ferro. Em 1073, após a morte do Papa Alexandre II, a multidão romana gritou um nome dentro da Basílica de Latrão: Hildebrando, Hildebrando Papa. Ele tentou recusar, mas o chamado era maior do que ele mesmo. Nascia Gregório VII, e com ele a ideia que mudaria a história medieval. A igreja deveria ser livre dos reis, porque Deus não obedece a coroa alguma. No norte, além dos Alpes, outro homem acreditava ter recebido seu poder diretamente de Deus. Chamava-se Henrique IV, rei dos germânicos, coroado desde os 6 anos de idade. Criado em um mundo de intrigas e rebeliões, ele aprendeu cedo que o trono não se mantém com orações, mas com espada. O Sacro Império Romano Germânico, que ele governava, era uma ficção gloriosa. Vasto no mapa, mas frágil na prática. Cada duque, cada conde, cada bispo era um senhor autônomo, e manter todos sob controle exigia mais do que autoridade. Exigia lealdades compradas, promessas eclesiásticas, concessões de poder. Para isso, Henrique usava uma arma antiga, a investidura. Investidura era o ato pelo qual o rei nomeava e consagrava bispos, entregando-lhes o anel e o báculo, os símbolos do poder espiritual. Mas, ao fazer isso, ele transformava homens de Deus em vassalos do trono. Os bispos, gratos e endividados, sustentavam o rei com riquezas e tropas.
Gregório VII viu nesse costume a origem de toda a corrupção. Para ele, a Igreja só poderia servir a Cristo se cortasse o cordão que a ligava ao poder mundano. E assim, em 1075, promulgou o Dictatus Papae, uma coleção de 27 decretos que afirmavam, entre outras coisas, que somente o Papa pode depor imperadores. Somente o Papa pode nomear bispos. A sé de Roma nunca errou e jamais errará. Foi um terremoto. Em poucas linhas, Gregório VII colocava-se acima de todos os reis da terra. Henrique respondeu com desprezo. Convocou uma assembleia em Worms e declarou Gregório um falso papa, um usurpador. Os bispos alemães, temendo o imperador, assinaram o documento. O mensageiro levou-o a Roma. Gregório ouviu a acusação com o rosto sereno. Depois, ergueu-se diante da multidão na Basílica de São Pedro e pronunciou as palavras que mudariam o século. Em nome de Deus Todo-Poderoso, eu excomungo Henrique, rei dos alemães. O som dos sinos ecoou pelas muralhas e o decreto partiu em todas as direções como uma maldição. De um golpe, Gregório transformava um monarca em pária. Quando a bula papal chegou à Germânia, o impacto foi devastador. Gregório VII declarava que Henrique IV estava excomungado, banido da comunhão dos fiéis, cortado da Igreja e, por consequência, de Deus. Mas a excomunhão não era apenas um castigo espiritual. No século XI, ela era uma arma política. Um rei excomungado perdia a lealdade de seus vassalos. Suas ordens tornavam-se nulas. Suas coroas, de repente, pareciam feitas de barro. Os nobres alemães, cansados da autoridade imperial, viram nisso uma chance. Se o Papa o rejeitou, diziam, então ele não é mais nosso rei. Em poucos meses, rebeliões eclodiram em todo o império. As cidades que antes hasteavam o estandarte imperial, agora declaravam lealdade a Roma. Henrique IV estava cercado, e o trono que herdara como símbolo da graça divina, agora era um lembrete de sua queda. Crônicas alemãs relatam que o imperador passou noites sem dormir, rezando e chorando. Outros dizem que ele amaldiçoava Gregório com fúria incontida. Mas uma coisa era certa. Sem o perdão do Papa, seu reinado estava perdido. Ele tomou uma decisão impensável. Deixaria os exércitos, cruzaria os Alpes e buscaria pessoalmente o perdão de Gregório VII. Era inverno, o tipo de inverno que congela rios e mata viajantes. Mesmo assim, Henrique partiu, acompanhado apenas da esposa, Berta de Savoia, e do filho pequeno. Durante semanas, enfrentaram as montanhas cobertas de gelo. Os cavalos escorregavam, as carroças tombavam, e muitos servos morreram congelados. Os cronistas falam de tempestades de neve que cegavam os olhos e ventos que cortavam como lâminas. Mas o imperador seguia em silêncio, obstinado, com o rosto queimado pelo frio e pela vergonha. De tempos em tempos, Berta lhe dizia, Henrique, talvez Deus queira que voltemos. E ele respondia, não. Eu irei até onde o Papa está, mesmo que o caminho termine no inferno. No topo das montanhas, os monges de Cluny lhes ofereceram abrigo e alimento. O abade Hugo, amigo de Gregório, teria dito a ele, nenhum rei jamais fez penitência tão longa. O Papa verá isso. Mas Gregório não era homem de se impressionar facilmente. O castelo de Canossa erguia-se no alto de uma colina, cercado por muralhas e neve. Pertencia a Matilde da Toscana, condessa poderosa, aliada e confidente do Papa. Era janeiro de 1077. Quando Henrique chegou ao portão, a roupa rasgada e o corpo exausto, Gregório se recusou a recebê-lo. 3 dias e 3 noites, ele ficou do lado de fora. Descalço, com apenas um manto de lã, esperou sob a neve, símbolo da penitência pública. O vento uivava entre as muralhas, mas dentro do castelo, o Papa rezava. Para Gregório,
aquele não era apenas um homem pedindo perdão. Era o imperador romano, o governante que ousara desafiar o poder de Deus. Recebê-lo cedo demais seria fraqueza. Tarde demais, crueldade. Ele esperou o momento exato em que o mundo todo entenderia a mensagem. Na manhã do terceiro dia, as portas de Canossa se abriram. Henrique foi conduzido à presença do Papa. Os sinos soaram e os monges entoaram salmos penitenciais. O imperador caiu de joelhos, beijou os pés do pontífice e chorou. Gregório, por fim, o absolveu da excomunhão. Mas naquele ato de perdão, algo mais profundo aconteceu. A Igreja havia vencido o Império. Durante séculos, os cronistas descreveriam aquele momento como a inversão da ordem do mundo. O poder espiritual humilhando o poder temporal. Um Papa diante do qual até os reis se curvavam. O dia de Canossa, escreveria mais tarde o historiador Lampert de Hersfeld, foi o dia em que Deus mostrou aos homens que o orgulho dos príncipes é pó diante da fé. Mas o perdão não significava esquecimento. Henrique havia recuperado o trono, mas perdera a alma. E Gregório, mesmo vitorioso, sabia que a tempestade não havia terminado. O Papa voltaria a Roma como o homem mais poderoso da cristandade. O imperador voltaria à Germânia como o mais humilhado dos reis. Mas a história medieval raramente concede paz. E a próxima década seria marcada por vingança, guerra e excomunhões.